Vamos dar sequência nos nossos estudos das interpretações do Apocalipse de João, agora no capítulo 13, sempre seguindo então as origens do cristianismo, buscando comentários dos antigos cristãos. O capítulo 13 se relaciona com capítulos que nós já estudamos, em especial o capítulo 17. Se você ainda não assistiu, ou se você ainda não acompanha o canal, eu recomendo que você se inscreva e, claro, curta, comente e compartilhe o nosso material. Então, no vídeo de hoje, nós vamos começar o capítulo 13, claro, pelo versículo 1, onde lemos: Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas, e nas suas cabeças, nomes blasfematórios. Aqui temos uma imagem que lembra muito aquela imagem da besta sobre a qual a prostituta estava montada no capítulo 17, não é mesmo? Vejamos então como os comentaristas antigos do cristianismo primitivo entenderam aqui este versículo 1 do capítulo 13, né? Começando então com as interpretações de Ticônio o Donatista, ele que viveu aí no século IV, foi contemporâneo do Agostinho, né? O Agostinho de Hipona. Ele admitia que a igreja era mais ampla que o donatismo ou que o catolicismo e rejeitava o rebatismo de cristãos. Então, o Ticônio ele admitia que a igreja era muito mais ampla do que essa ou aquela denominação, né? Então, na época ali haviam 3 grandes grupos. Claro, haviam inúmeros outros grupos de cristãos menores, mas os 3 grandes grupos ali na época eram os donatistas, os católicos e os arianos, né? E o Ticônio era um donatista, mas ele falava: a igreja de Cristo ela está no coração dos pios. A igreja donatista ela não é sozinha a igreja de Cristo. E nessa opinião ele contrariava até mesmo outros clérigos donatistas, né? Então era uma opinião corajosa aí do Ticônio e também muito bonita, né? Então vamos ver o que o Ticônio escreveu sobre este versículo. Ele escreve: Nesta passagem, a besta que surge do mar refere-se ao corpo do diabo, que tem 10 chifres e 7 cabeças, e diademas em seus chifres, e um nome blasfemo em suas cabeças. E com razão disse que ele foi nomeado com um nome de blasfêmia, pois deseja ser considerado Deus. Então aqui, Ticônio associa essa besta com o corpo do diabo, ou seja, todos aqueles que seguem o diabo, todos os ímpios, né? E ele vai falar então que esses nomes blasfemos é porque essa besta quer ser considerada como Deus. Vamos dar sequência agora com o comentário de Cesário, mas antes de ler o comentário de Cesário, vamos fazer a leitura de Isaías 11, dos versos 1 a 5. Então, associação de textos sagrados. Lemos: Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor do Senhor. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade. Fará justiça aos pobres da terra. Ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca, e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. A justiça será como o cinto de seus rins, e a lealdade circundará seus flancos. Então aqui fica muito claro que está se referindo ao Cristo, né? Isaías aqui ele está se referindo a Jesus, né? Que viria do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi, né? O pai do rei Davi. Então Jessé, Jesus, ele vem da linhagem de Jessé, assim como da linhagem de Davi, né? Isaías, ele é um livro todo sobre Jesus, né? São inúmeras profecias ali, em especial sobre o primeiro advento de Cristo, nosso Senhor. Então aqui é mais um trecho se referindo ao nosso Senhor, sua sapientíssima prudência, coragem, seu julgamento retíssimo, sua justiça, né? Muito belo, muito bonito.
Então agora, mantendo isso em mente, vamos ler o comentário de Cesário. Então Cesário de Arles escreveu: vi uma besta saindo do mar, isto é, de um povo mau. O fato de ele estar surgindo significa que ele estava passando a existir, assim como a flor brota da raiz de Jessé. Na besta que sai do mar, ele significa todos os ímpios que são o corpo do diabo. Então, aqui o Cesário, né, o monge Cesário, ele destaca algo semelhante ao que o Ticônio havia dito, né, que a besta então é o corpo de todos os ímpios, né, o corpo do diabo. Fala que a besta sai do mar porque sai de um povo mau, né, ele emerge de um mar, né, o mar geralmente ele vai simbolizar a humanidade, né, povos e nações. E aqui ele cita, olha só, ele faz uma comparação, né? Então, por que se diz que essa besta está surgindo do mar, saindo do mar? Então ele fala, ela surge, sai do mar, assim como a flor brota da raiz de Jessé. Ou seja, quem é essa flor? É Cristo, como nós vimos agora em Isaías. A flor que brota da raiz de Jessé é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, então por que Cesário está comparando essa besta que é profana com Cristo nosso Senhor? Ele está fazendo uma oposição, né? Então, assim como há Cristo nascendo da raiz de Jessé, da semente de Jessé, a semente de Davi, né? Há também uma raiz profana que de forma semelhante a Cristo surge, emerge de um povo mau, do coração dos ímpios, né? É essa oposição que Cesário está propondo aqui ao fazer essa comparação. E por fim, temos o comentário de Ecumênio. Então, Ecumênio, neste versículo, ele vai falar: ele viu saindo do mar. Para ele é uma ascensão, pois se eleva da vida conturbada e instável de pessoas que o elegeram como seu mestre. Os 10 chifres testemunham seu poderoso senhorio, assim como as 7 cabeças sugerem seus vários enganos e truques astutos, pois os números 10 e 7 são números perfeitos. Os diademas em seus chifres revelam que ele se tornou uma força poderosa contra a humanidade, pois por meio do engano nos entregamos voluntariamente a ele. E nomes blasfemos estavam sobre suas cabeças, com razão de sobre suas cabeças, pois ele se enfurece contra si mesmo e contra sua própria cabeça, e insulta a Deus, e tirando a adoração de Deus, ele a concede a si mesmo. Então aqui Ecumênio, ele fala que a saída do mar é uma ascensão da vida conturbada, instável, né? Então, de certa forma, também é uma ascensão de um povo mau, né? Da instabilidade que é gerada por um povo mau. Ele vai também comentar sobre aqui os 10 chifres, né? Os 10 chifres, as 7 cabeças. Ele vai falar que são números perfeitos, né? Então é de certa forma aí uma enganação da besta, né? Ela engana-se com caráter de perfeição, mas na verdade ela é profana, né? Ela tenta copiar Deus. Então é por isso que ele vai dizer aqui que é um engano, né? Por meio de um engano nos entregamos voluntariamente a ele. Então a besta aparece para nós com caráter de perfeição, né? Com caráter de retidão, com caráter até divino, mas na verdade é uma enganação. Então esse é o comentário aqui de Ecumênio, né? E por fim, vamos recorrer à nossa tabela resumida para fixar bem os conteúdos aqui que a gente trabalhou. Então, acerca do levantar-se do mar, Ticônio vai dizer que a besta que surgiu do mar refere-se ao corpo do diabo. E é na verdade o que todos os outros comentaristas aqui que a gente estudou vão dizer também, né? Acerca dos nomes blasfematórios, Ticônio vai dizer então que foi nomeado com um nome de blasfêmia, pois deseja ser considerado Deus, que é algo também que vai se repetir aí com os outros comentaristas, né? Isso aqui, claro, com palavras diferentes, né? Então Cesário, acerca do levantar-se do mar, vai dizer que viu uma besta saindo do mar, isto é, de um povo mau. Na besta que sai do mar, ele significa todos os ímpios que são o corpo do diabo. Então, vai aqui no mesmo sentido do que o Ticônio havia dito.
E sobre nomes blasfematórios, Cesário vai dizer que surgindo significa que ele estava passando a existir, assim como a flor brota da raiz de Jessé. Então, como nós lemos, ele está fazendo aqui uma oposição entre a raiz de Jessé, a raiz divina que deu origem a Jesus, nosso Redentor, e a raiz da besta, que é a impiedade, né? A dureza do coração dos ímpios, que dá origem a essa besta. Então, são duas raízes opostas, né? A raiz de Jessé e a raiz do mar, a raiz dos povos e das nações ímpias. Em seguida, por fim, temos aqui o resumo dos comentários de Ecumênio. Então, acerca de levantar-se do mar, Ecumênio diz que se eleva da vida conturbada e instável de pessoas que o elegeram como seu mestre. Ou seja, quem que elegeu a besta como seu mestre? Os ímpios. Logo, é um comentário que também vai no mesmo sentido dos comentários de Cesário e de Ticônio. Acerca dos 10 chifres e 7 cabeças, Ecumênio escreveu que os 10 chifres testemunham seu poderoso senhorio, assim como as 7 cabeças sugerem seus vários enganos e truques astutos, pois os números 10 e 7 são números perfeitos. Os diademas e seus chifres revelam que ele se tornou uma força poderosa contra a humanidade, pois por meio do engano nos entregamos voluntariamente a ele. Então aqui ele vai enfatizar que esses 10 chifres e essas 7 cabeças sugerem aí enganos e truques astutos que a besta usa para ludibriar as nações, para ludibriar esse mar que deu origem a ela, que é a raiz dela, né? A raiz da besta. Então esses números 10 e 7, eles trazem um caráter de perfeição que escondem, na verdade, a verdadeira face da besta, que é pura profanação, né? Então as diademas ali significam o poder da besta, né? Os chifres em si, eles significam reinos, né? Então diadema sobre chifres é o poder, o controle sobre reinos. E através dessas enganações nós nos submetemos à besta e seus reinos, né? A seus reis. Sobre os nomes blasfematórios, Ecumênio escreve que ele se enfurece contra si mesmo e contra a sua própria cabeça, e insulta a Deus, e tirando a adoração de Deus, ele a concede a si mesmo. Então aqui Ecumênio vai destacar uma coisa, vai no mesmo sentido também do que Ticônio e Cesário escreveram, né? A besta, então, ela quer adoração para si, então ela tenta tomar o lugar de Deus nesse sentido. Mas ele também destaca aqui que a besta se enfurece contra si mesma, né? Então é por isso que o nome blasfematório é sobre a sua própria cabeça, ou seja, ela mesma se condena através dos seus atos, né? Ela mesma se ataca através dessa fúria, através dessa ânsia por adoração, ela se autodestrói, né? Em um certo sentido. É isso que Ecumênio vai destacar. Bom, então esses foram os comentários, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha aprendido bastante, tá? Se você gostou, pode comentar aí embaixo. Se você também não gostou, pode fazer uma crítica. Pode escrever o que você achou dos comentários, qual deles que escreveu um comentário mais coerente. Pode ficar à vontade para comentar, tá certo? Se você gostou bastante, compartilha com seus irmãos. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal para apoiar o nosso trabalho. Então, esse foi o vídeo de hoje, e que a graça do nosso Senhor esteja com todos.